Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje a gente vai ver na prática como montar um planejamento de marketing para sua empresa. Roda a vinheta. Quando a gente está pensando em montar o planejamento, a gente precisa ter alguns balizadores para projetar os próximos períodos. E aí a gente pode trabalhar com o próximo quarter, o próximo trimestre, a gente pode trabalhar com o próximo ano, a gente pode trabalhar com os próximos 5 anos, de acordo com as características que a gente vai balizar. Quando a gente está pensando em planejamento de marketing e você já tem um histórico, ou seja, você rodou aí campanhas durante o ano de 2023 inteiro. Agora você quer projetar 2024. Você quer colocar na conta quanto você vai gastar por mês, quantos leads você vai gerar, quantas vendas você vai fazer, quantas reuniões você vai marcar. E tudo isso a gente vai balizar a partir de algumas poucas métricas. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que definir é, a partir do teu histórico, quanto que você está pagando para gerar leads. Então, por exemplo, vamos pensar que hoje você investe R$5.000 em mídia paga e você gera aí leads a R$20. Então você tem 250 leads a partir desse investimento, considerando que você está pagando R$20 no lead, né? Então vamos pensar que você quer aumentar esse orçamento, ou seja, você vai passar de 5.000 para 10.000. Será que nessa projeção você vai manter o teu custo por lead? Se você tiver estratégias para manter esse custo por lead, legal, você projeta isso. Porém, eu sempre gosto de ser conservador quando estou fazendo uma projeção. Então vamos considerar que com a escala, como você vai precisar veicular mais vezes o teu anúncio, pode ser que fique um pouquinho mais caro. Então você vai colocar uma taxa aí de variação de 15%. Mas você tem uma estratégia até para baixar o custo por lead. Então, eu vou subir novos criativos, vou fazer novos testes de público, a minha expectativa é baixar o custo por lead. Sempre considera uma taxa de variação de 15% e aí você projeta isso para frente. Por exemplo, com R$5.000 a um custo por lead de R$20, você gera 250 leads. Se você for passar para R$10.000 de investimento, vamos considerar que com essa projeção que você tem de diminuir o custo por lead e da variação, a gente vai manter o custo por lead em R$20. Com R$10.000, você vai gerar o dobro dos leads, né? Então você vai gerar 500 leads. Legal. Então essa é a tua primeira projeção. Aumentando ou dobrando o teu orçamento, quanto que você vai ter de incremento de leads? Né? Então você faz esse cálculo, então de 5.000 para 250 leads, você vai passar para 10.000 e 500 leads gerados. Legal. Desses leads, quantos deles viraram reuniões na média no último período que você está comparando? Então você gerou 250 leads. Desses 250 leads, quantos por cento deles viraram uma reunião? Foi metade? Beleza, se a cada 2 leads, você conseguiu marcar reunião, você vai atribuir aí que você marcou 125 reuniões a partir disso. Mantendo a mesma taxa, com o dobro de leads gerados, você vai ter o dobro de reuniões marcadas. Mas o que acontece muito, e aí trazendo benchmark em termos de métricas, é que a cada 5 leads vira uma reunião. Se você tiver um bom processo comercial, um processo comercial alinhado, pode ser que você atinja aí com certa facilidade uma reunião feita a cada 4 leads gerados. Então você vai ter 25% de taxa de marcação de reunião a partir dos seus leads. Aí você começa a incrementar as suas projeções. Então você vai ter 500 leads e você vai ter 20% deles, ou 25% deles virando reunião. Beleza, quantas reuniões você vai ter então? Você vai fazer esse cálculo para você entender quantas reuniões você vai ter. Dessas reuniões que você marcou, quantas delas você tem em termos de métrica de no-show? Ou seja, das reuniões marcadas, quantas pessoas não apareceram, né? Quantas vezes uma reunião foi marcada e os integrantes dessa reunião não apareceram? 15% das vezes? Você vai atribuir isso na conta também. Então, das 250 reuniões que você ia ter eventualmente, você vai tirar 15% e vai chegar no número de reuniões feitas, tá? Então, recapitulando, a gente vai ter custo por lead e investimento. Com isso, você vai gerar número de leads, né? Então, se você investe X e você tem um custo por lead de Y, você vai ter Z de leads gerados. Desses leads gerados, quantos viram reuniões marcadas? Dessas reuniões marcadas, quantos não aparecem? Aí você vai ter o número de reuniões realizadas, tá? E onde você vai pegar esses números? Normalmente você pega esses números a partir do seu próprio histórico. Se você não tiver histórico, depois no final desse vídeo eu vou trazer algumas métricas de benchmark para você entender, tá? Então você vai ter essas reuniões realizadas. Das reuniões realizadas, quantas propostas você vai apresentar para eles? Então a cada 2 reuniões que eu faço,
uma pelo menos, eu apresento uma proposta em uma próxima reunião. Se é isso, você tem uma taxa de 50% de apresentação de proposta. Nessa apresentação de proposta, quantas você precisa apresentar para você ter uma venda? 50% das propostas que eu faço fecham. Então, a cada 2 propostas apresentadas, uma fecha. Com isso, você desenhou o teu funil completo. Então, a partir do número de leads, que é o input de todo o teu funil, você consegue entender quantas vendas você vai ter. Então, você vai entendendo a partir de todas as métricas que você tem. No fim das contas, o que interessa é venda, é dinheiro entrando na tua empresa. Porém, se você esperar o mês acabar para você entender quantas vendas você fez, você não vai ter poder de ajustar a rota ao longo do mês. Logo, você precisa controlar essas métricas ao longo do mês. Como que você vai fazer isso? A partir de dashboard de acompanhamento de o que está acontecendo nas suas campanhas de mídia paga ou no teu processo de outbound, no que está acontecendo em relação às tuas reuniões, quantas estão sendo marcadas, todas essas métricas que eu comentei aqui, você precisa acompanhar ao longo do tempo para que você consiga entender no final das contas quantas vendas você fez. Além disso, você pode adicionar outras métricas no cálculo, que são, por exemplo, qual que é o lifetime desse cara com você, né? Então, se você tem, ele fica pelo menos 8 meses com você. Se você sabe que ele fica 8 meses com você, você aceita às vezes pagar um CAC, né, um custo de aquisição mais alto no primeiro mês, porque você sabe que ele vai passar mais tempo com você pagando um recorrente mensal, tá? Mas para não deixar muito complexo, vamos recapitular. Lead para reunião marcada, né? Ou pode até adicionar mais uma etapa, né? De lead para lead qualificado, que seria as características de perfil. Desses leads qualificados, quantos viram reunião? Dessas reuniões, qual que é a taxa de no-show, né? Quantos não aparecem? Qual que é a taxa de reuniões realizadas? Dessas reuniões realizadas, quantas você transforma em proposta e apresenta? Das propostas que você apresenta, quantas fecham? E desse fechamento, quantas vendas você vai ter? E agora pensando em benchmarking, né? Em mais ou menos para você ter uma ideia de planejamento aí para a tua operação de vendas complexas, de inside sales, enfim, se você trabalha com B2B vai fazer muito sentido para você. De lead para MQL, a nossa taxa é de 91%. Então, 91% dos leads que a gente gera são qualificados em termos de perfil. Se você quiser ser conservador e extrapolar aí para a tua operação, usa 50%. Ou seja, cada 2 leads gerados, 1 é qualificado. De cada dos leads gerados, 25% viram uma reunião. Então, 50% dos leads qualificados vai virar uma reunião. Tá? Lead. A cada 2 leads, 1 é qualificado. A cada 2 leads qualificados, 1 vira reunião. A gente tem uma taxa de no-show de mais ou menos 20%. Então, das reuniões marcadas, 20% não aparecem, e aí você pode otimizar isso da forma que você achar que faz mais sentido com o teu processo de pré-vendas. Dessas reuniões feitas, né, as reuniões realizadas, tirando essa taxa de no-show, a gente tem uma taxa aí de apresentação de proposta de 80%. Dessas 80% de apresentações de propostas, cerca de 70% a 80% fecham. E aí você vai ter um cálculo de venda a partir disso. Depois, você vai conseguir entender de quantos leads entraram, né, totais, e quantas vendas você fez. Aí você vai dividir o número de vendas pelo número de leads e você vai ter a taxa de eficiência do funil. Tá? Então, se você vai fazer um planejamento, você não tem histórico, considera isso que eu estou te falando. Considera essas métricas que a gente acabou de conversar, que você vai ter um planejamento conservador e que você vai conseguir bater aí, desde que você controle essas métricas e desenvolva o teu processo comercial para que você consiga bater cada uma delas por aí. E aí você consegue começar a entender onde que você precisa ajustar e apertar um parafuso. Eu tô tendo 30% só de leads qualificados? O problema está no marketing. Eu tô tendo muito lead qualificado, mas tô tendo pouca reunião. O problema no comercial. E aí, cada uma desses pontos você vai apertando os parafusos para otimizar teu processo, no fim das contas, vender mais. Tá? E aí depois, claro, você tem que calcular tua margem de lucro, você tem que calcular qual que é a tua relação LTV sobre CAC para você entender quanto que você pode pagar a cada venda que você faz. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre planejamento estratégico de marketing para o próximo período, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer trocar com você também. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.